Estamos de volta com o programa Direito em Debate. Hoje eu recebo a visita de Gustavo Torres Rebelo Horta, que está lançando pela editora Decálogo esse livro, O Papel, o Dever e o Poder do Juiz. Uma obra que trata das relações sociais, pessoais e as relações de poder. Nós falamos sobre a base, sobre a infraestrutura dessa sua teoria no primeiro bloco, e eis que no capítulo 5 você acrescenta dois elementos vitais. Um deles, o Estado, que é uma forma clássica de organização da sociedade, e introduz o problema da democracia. A ideia do Estado, ele se encarta dentro dessas relações em que viés, com qual conotação? O Estado foi, o Estado é uma coisa muito atual, né? Foi criado... Porque você, logo de cara, você vai na primeira página, você está Foucault e Kelsen, que a rigor são dois autores que raramente se veem juntos. Né? Então, entre a visão que Foucault tem de poder e a visão que Kelsen tem de poder, elas são bem distintas, bem distintas. Eles se harmonizam como? Bem, o Foucault fala que o poder está disseminado em qualquer instituição, né? Uhum. E o Kelsen vai falar que o poder está na norma, né? Sim, mas o poder no Kelsen, ele é mais identificado com a ideia de Ermächtigung, de atribuição de competência, de faculdade para que você faça alguma coisa. E o poder do Foucault é um poder efetivo, é um poder psicológico, é um poder que se manifesta não como autorização, mas como ato. Com controle da própria sexualidade dos indivíduos, né? O Bentham, por exemplo, é o panoptismo, né? O controle total do Estado. Quer dizer, Admirável Mundo Novo não seria, não é aquele... Admirável Mundo Novo, você está falando do All Brave New World, do Aldous Huxley. Do Aldous Huxley, não é o exemplo que eu queria ter, não. É o outro... O 1984 do George Orwell. Isso, Quer dizer, o Estado é a criação é o Estado Novo, né? Que acabado finalizado o feudalismo, é o interesse de grupos se armarem para comercializarem além mar, né? O Portugal começa a ir além das fronteiras a navegação, né? E o acúmulo da burguesia, a burguesia trabalha junto com o exército, né? Com o rei para... Tá, mas quando você fala de Portugal e burguesia, nós temos um problema, porque o Portugal que se lança às navegações, assim como a Espanha que se lança às navegações, são duas sociedades absolutistas. Sim. E ainda fortemente feudais. Sim. O comércio extrativista ibérico nas Américas não é propriamente um comércio, mas uma atividade de Estado, sem que haja uma burguesia nos moldes que nós vamos encontrar logo na sequência, logo depois da Revolução Gloriosa em 1680, na Inglaterra. Então, sim, mas a Holanda que foi financiadora Mas isso no século XVII, não no século XVI. Não, no início não, né? Com a cana-de-açúcar... o Portugal que se lança ao mar é um Portugal feudal. O fenômeno da burguesia é um fenômeno que está nascente, sendo desenvolvido na Europa mais a leste e que vai encontrar o país apesar de Portugal, né? Sim. Sim, mas o que o senhor está querendo me falar, o que tem? O Foucault, quer dizer, o Foucault critica o poder porque ele é um manipulador, né? Uhum. Quer dizer, chega ao ponto do indivíduo vestir a roupa do poder, né? Do Estado. A própria família, Rousseau vai falar, a própria família é uma instituição onde existe o pai, a figura do pai autoritário, né, que não é democrática. Roma também vinha também com o pai também. É uma sociedade paternalista, né, onde tem uma autoridade que manda que manda em poucos. Daí a importância do capítulo 6, quando você vem falar de simbologia. Simbologia seria mais a parte da linguagem, né? O tema me é muito caro porque
A minha tese de doutoramento foi sobre semiótica aplicada a direito. Tá. Você então coloca linguagem e poder. Esse é um tema muito forte quando tratado pelo viés da norma. Não é, entretanto, a linha que você veio tratando na obra. Como é que você coloca, então, a questão da linguagem e dessas relações com o poder? Não. Principalmente dentro de uma proposta de direito consuetudinário, como você fez. Tá, o senhor diz que assim... Você introduz a questão da simbologia, Sim, o problema da sociedade, a sua simbologia, o que é muito forte em todos nós, as coisas que nos cercam com a sua significação, o problema da linguagem e as relações da linguagem com o poder. E eu lhe pergunto, então, como é que isso se encarta, como é que isso entra no eixo da teoria que está sendo desenvolvida no livro? Por exemplo, o Freud, por exemplo, ele tenta, ele tenta desvendar a linguagem do ser humano. Quer dizer, ele fala numa instância que é o inconsciente, né, que já era falado, mas ele dá um lugar ao inconsciente e ele, através da fala, ele vai, o sujeito vai alcançar uma cura, né? O Freud, eu acho a psicanálise, em geral, me desculpem, né, eu acho feio a gente criticar uma coisa que a gente não é e não pratica, mas é bastante autoritária a coisa porque, apesar de eu estar próprio me interpretando, o meu inconsciente, né, o que quer dizer aquilo que eu estou falando para o meu terapeuta, o Freud ele é autoritário em dizer, em botar na palavra muito poder. A palavra tem um poder danado, até de cura, né? Uma terapia, por exemplo, que na verdade, no final das contas, ele acaba falando que não há cura, né? O sujeito tem que retornar de novo ao divã para continuar o tratamento, porque não há cura, né? Uma vez reprimido, inconsciente, os desejos ficam lá, né? Sem poder. Mas eu acho que a palavra é através da palavra que vem toda a manifestação e é uma grande ferramenta de se exercer o poder, né? As pessoas que sabem menos falam menos, têm menos informação. Vamos colocar pela questão da informação, por exemplo. Quer dizer, elas dominam menos a palavra do que as outras, menos informações. Quer dizer, dominar a informação hoje em dia, dominar saber, aí volto Foucault também criticando isso, né? Dentro desse contexto, você remete para o papel. Sim, tá? O senhor remete para o papel do juiz. Como é que nós vamos abordar, então, o papel? Como é que você vai abordar o papel do juiz vindo desta base que se construiu até agora? Porque é uma base que se constrói criticando muito o que o senhor está chamando de autoritarismo da palavra, autoritarismo simbólico, etc. E o papel do juiz, então, vai se construir de que maneira, tendo por contorno esse painel de análise? Eu acho que uma das maneiras é deixar o juiz mais solto, né? Acho que não se pode engessar o juiz em certas, assim, aplicar a norma. Quer dizer, a linguagem dele vai ficar reduzida, quer dizer, ele vai poder ter um número certo de palavras, de ações reduzidas dentro daquilo que a lei está mandando ele ter, né? Isso sim é de 39, Código de Processo Civil, né? O anterior, o atual 103. Sim, e ele vem do alemão, né? Vem do Código Alemão, né? E são de governos sempre autoritários, ditatoriais, né? Quer dizer, nada contra a ditadura, não. Acho que a ditadura no Brasil salvou a democracia, apesar de todos os percalços, né? A gente vive hoje, tem a chance de estar elegendo um presidente por conta do governo militar. Então, não sou a favor da ditadura, não vivi a ditadura, né? Minha geração é de governos militares, mas é questionável esse ponto, porque agora talvez seja uma hora de democratizar o judiciário, né? Adotar um novo modelo onde que o juiz possa manifestar o entendimento dele mais livremente. Porque, quer dizer, a justiça, se for seguir pelo modelo alemão, por exemplo, e Kelsen, positivista, se encaixa nisso, é a norma.
Então ele vai ter que cada vez ir ajustando mais aquele conflito para encaixar dentro de uma norma ali, né? Mesmo que fique exprimida a coisa, vai ter que sair um artigo ali que se encaixa ao caso, né? Se há uma democratização, há uma abertura para o juiz legislar, porque a sentença dele é uma lei, né? Seria a sentença do juiz é uma lei, é uma norma, né? Se ele ficar um sistema mais democrático, ele tem condição de ter o próprio judiciário legislar em questões assim de consultas a um juiz, que já existe hoje as jurisprudências, né? Seria um sistema jurisprudencial. Quer dizer, os entendimentos vão sendo levados de uma instância a outra, ou de um fórum a outro, de uma comarca a outra, e vendo o que a sociedade está mudando e está pedindo, né? Muito bem. Nós conversamos hoje, senhores, com Gustavo Torres Rebelo Horta. Ele é o autor do livro O Papel, o Dever e o Poder do Juiz, da editora Decálogo. Gustavo, agradeço muitíssimo a sua visita, muitíssimo obrigado. Tá. Nós vamos terminando o programa de hoje, como sempre, uma obra de arte e uma música. Eu continuo com uma sequência de jazz belíssima e vou terminar com Stella by Starlight, na voz do estupendo Chet Baker. E, como se não bastasse, nós vamos terminar hoje com um Antônio Bandeira, um óleo sobre tela, um abstrato maravilhoso e que acaba permitindo um pouco essa ideia acho que se harmoniza bem. Chet Baker, Stella by Starlight e Antônio Bandeira, um abstrato, provavelmente da década de 60. Muitíssimo obrigado, voltamos a semana que vem, se Deus quiser, e não se esqueçam, La Hala wa la Quota, Ila Billah Haladim.